Meus amigos, bem-vindos a esse momento especial do nosso encontro do estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Nosso carinho, nosso abraço a todos que aqui acompanham esse estudo, que atualmente está trabalhando o livro Desperte e Seja Feliz. Hoje vamos trabalhar o capítulo 4, As Incompreensões, e conosco a Guadalupe e a Maluce para nos ajudar nesse estudo do capítulo 4. Então, bem-vindas também, Guadalupe, Maluce. Esse tema sempre muito atual, infelizmente cada vez mais atual, porque a gente vive um cenário de muitas incompreensões, né? E a Joana nos traz elementos importantes para a gente poder refletir sobre essa questão e poder realmente buscar um trabalho interno de mudança, né? Porque a incompreensão acaba sendo sintoma de vários elementos que ela vai discorrer aqui no capítulo, né? Então, vamos nos ocupar um pouquinho do tema. Tem o capítulo, tem essa introdução que ela faz, né? E a gente podia comentar um pouquinho sobre isso. Alguém quer começar a trazer as suas impressões do capítulo? Pois é, eu estava pensando que a incompreensão ela faz parte da nossa vida, né? A gente é incompreendido e a gente também não compreende muitas coisas, né? Então, claro que aqui ela traz um nível de incompreensão e aí eu fui para o início ali, né? Já só aceitando a tua provocação, porque ela começa aqui falando da sintonia com a mente divina, né? Então, ela começa falando de uma postura de paz, de uma postura de equilíbrio. E aí eu fiquei pensando, por que ela está trazendo isso aqui no início, né? E depois ela vai falar das incompreensões, né? E daí quando ela começa a trazer essa questão da nossa harmonia íntima, e ela diz assim, então a perturbação alguma desestrutura, né? Essa pessoa que está em harmonia, em sintonia com a mente divina. E aí eu fiquei pensando, a incompreensão, ela tem a capacidade de realmente perturbar muito a nossa vida, a nossa existência, né? Então ela faz, para mim, achei muito interessante, assim, ela começar essa reflexão inicial falando desse estado de harmonia, porque tem determinadas incompreensões que às vezes são difíceis da gente lidar, né? E se tu não tens uma firmeza, como ela vai falar ali ao longo do capítulo ali, né? Se tu não te mantém firme naquilo que tu acredita, naquilo que tu considera dentro do teu nível consciencial, né, correto, é muito difícil tu não ser perturbado por essas incompreensões. Então, eu achei muito interessante esse início aí, né? E depois, então, ela vai trazer realmente, né, o que ela traz como as causas, então, disso que nos aflige tanto. Né? Eu gostei, que eu acho muito cuidadoso como ela vem trabalhando esse livro, fazendo essas costuras, que ela inicia os capítulos com essa parte pré-título, sempre nos trazendo esse lugar de harmonia, de sintonia divina, e a seguir, e sempre são escritas muito lindas, e a seguir ela começa trazendo, daí nos puxando para a nossa realidade momentânea, trazendo que para vencer a jornada terrestre nós vamos enfrentar obstáculos. E a partir daí ela segue então com a questão das incompreensões. Mas sempre esse início, ele já é muito acolhedor, muito reconfortante, esperançoso e nos busca para o lugar de ser espiritual, onde ela finaliza então trazendo o hálito de Deus, que a tudo vitaliza, nele encontra receptividade e penetração. Por isso é feliz, falando dessa mente sintonizada com a mente divina. E isso acho muito acolhedor, muito encantador, né? Já começa dizendo, essa é a realidade, mas no momento vocês precisam lidar com isso, mas já traz o recurso
pré-texto. É impressionante, né, como a presença divina em nossa vida, né, quando ela é sentida e conscientemente vivenciada, ela funciona como uma base de sustentação em todos os níveis da nossa realidade interna. Então, a presença de Deus preenche, né, a nossa alma e cria um campo de suporte, de segurança, de harmonia e de uma comunhão que ela expressa como uma forma incomum de alegria, ou seja, né, tu vai sendo tomado e contagiado, né, por essa presença e o quanto ela é realmente a base fundamental de todo o significado da nossa existência, que permite, né, compreender, dar significado, né, à realidade e vivenciar, né, a plenitude do nosso ser. Então, não é por acaso que ela traz, né, essa presença de Deus. No capítulo anterior também ela faz referência à presença divina e o quanto, né, a gente está, né, e vivencia a partir disso um outro tipo de consciência, a ponto dela dizer que esse tipo de vinculação, né, com a experiência da divindade nos torna fortes, harmônicos, a ponto de não se perturbar diante dos confrontos e dos conflitos, obstáculos que a vida nos impõe, né? Porque, com certeza, né, como a Manu se colocou aqui, né, aí ela vai trazer no início aqui do capítulo, todos nós vamos enfrentar dificuldades, desafios, obstáculos que é inerente à nossa jornada terrena, né? E que envolve, então, o exercício de superação em prol da nossa evolução. E aí ela traz uma questão importante dentro disso, né? Que entre os obstáculos mais difíceis, né, mais complicados de enfrentar, né, são aqueles de natureza moral. E realmente, né, gente, porque o que é da vida, enquanto obstáculo, faz parte da natureza, e se a gente tem, de uma certa maneira, algum nível de compreensão, estabelece uma capacidade de maneira objetiva, lidar também com naturalidade com eles, né? Então, aonde a gente começa a se complicar é quando envolve a nossa subjetividade, ou seja, a nossa forma de perceber, de compreender, de se relacionar e de responder a essa realidade. E dentro dessa questão interna que envolve a nossa subjetividade, entra justamente a nossa natureza moral. E aí a gente vê que esses são os elementos que podem ou nos facilitar ou nos complicar. Então é natural também que Joana vai trazer o quanto esses obstáculos da natureza moral, né, são mais mortificadores, exigem mais da gente, geram, né, processos mais dolorosos e desafiam as nossas resistências íntimas, como ela coloca aqui no início do capítulo. Eu pensando nisso, me parece que tem dois caminhos, o sentir-se incompreendido e o ser incompreendido. Não só esses dois, né? E aí eu lembro de Jesus, que, né, teve, então, quando esteve entre nós, foi bastante incompreendido, e eu entendo que ele nunca se sentiu incompreendido, porque, por mais que ele, né, nunca, palavra forte, mas não era assim que ele recebia essas questões, porque ele não utilizava ninguém, superava as heranças do primarismo, aspirava a vibrações mais elevadas. Então, essas incompreensões, né, no meu entendimento, ele percebia que eram da natureza daqueles que ainda não tinham a visão ampla que ele tinha, né? Então, ele era incompreendido. E isso acho que é de um lugar,
né? Acho que tira a palavra nunca ali, mas ele é de um lugar. Agora, o outro é o sentir-se incompreendido, que aí pega muito nas nossas questões, no grau que nós estamos, né? Então, acho que são coisas assim que, claro que de uma certa maneira se sobrepõem, mas que talvez seja interessante a gente discriminar mais, né? Porque são situações bem diferentes, né? Eu entendo, não sei o que vocês acham, não, que elas não se sobreponham, né? Eventualmente. Interessante isso está trazendo, né, Guadalupe? Eu estava pensando, bacana essa tua reflexão, né? Porque muitos dos nossos sofrimentos, às vezes, é realmente porque a gente não se sente compreendido, né? E pensando nessa questão, né, acho que a compreensão, ela passa muito por um nível de consciência, assim, né? Eu me lembrei daquela passagem ali na Boa Nova, que eu acho que é Tomé, que chega para Jesus e diz, olha, tu tem que ir lá falar com os judeus, explicar a tua mensagem, né? E aí ele estava, eu entendi assim, eu senti assim, ele na boa vontade, ele achando que aquilo ali era o caminho passava por um convencimento para que eles pudessem compreender, né, Jesus e tal. E aí Jesus, né, vai conduzindo amorosamente, querendo dizer, olha, Tomé, não é bem por aí, né? Porque pensando assim, né, no tema que a Joana está propondo aqui, querendo dizer, eles não conseguem nem sentir ainda o amor de Deus, né? Como é que eles vão compreender isso que eu estou falando, né? Mas, ao mesmo tempo, como é complexa a compreensão, porque Jesus compreendia também, né? A lógica, o nível de consciência que Tomé estava, né? Dentro da lógica dele, o natural seria ir lá, tentar explicar, esmiuçar, né? Convencer. Então, acho que isso é um lado que tu estavas trazendo, né, do nível de consciência que a gente tem para compreender coisas. Tem coisas que para nós ainda são incompreensíveis, né? Tem outras que a gente já compreende. Mas tem realmente esse sentimento que pode gerar sofrimento, é porque a gente se perturba. A gente se perturba por não se sentir compreendido, né? Que daí volta ao texto inicial ali, né? Às vezes a gente não se segura muito bem, né? Nas nossas, em Deus, tendo essa segurança, né? E aí a gente sofre muito por isso, né? Que, de uma certa maneira, eu acho que a pessoa que não se sente compreendida tem duas conotações, né, Guadalupe? Tem realmente o fato que, em certos ambientes, eu não vou me sentir compreendido. Então, o sentimento ele revela e qualifica uma realidade. Então, realmente, eu não vejo problema tu não se sentir compreendido algumas vezes, porque às vezes realmente, né, tu quer ser compreendido e não é. Então, o sentimento ele é uma forma de compreensão também, né? Eu estou compreendendo, eu estou percebendo pelo meu sentimento que eu não sou compreendido. Então, meu sentimento é de não ser compreendido. Agora, tem esse sentimento de incompreensão que tu fala, que é de uma distorção, que é um sintoma de ignorância, de compreensão. Então, a minha incompreensão, minha incapaz de compreender, pode me sentir como vítima e eu me sentir incompreendido de maneira injusta pela vida, né? Eu achar que o mundo não me compreende, mas, na verdade, o problema sou eu. Daí, realmente, é uma incapacidade minha. Aí a incompreensão está em mim, né? Não está no outro. Eu não compreendo, e por questões mal resolvidas do ponto de vista emocional, acho que o culpado é o mundo, que o mundo não me compreende, eu não me sinto compreendido. É uma projeção das minhas coisas mal resolvidas por minha incapacidade de compreender, de fazer consciência da minha realidade interna. Então, acho que realmente tem que cuidar de tudo isso, porque são elementos que, conforme a perspectiva que tu vê, né, pode dar uma conotação diferente do que represente esse sentimento de incompreensão. E é interessante, vem ao encontro da questão do autoconhecimento. Mas quanto mais rodeado, cercado, ou cerceado, se a gente quiser,
pela subjetividade das relações, mais nós vamos nos enroscar nisso, né? Porque aí pego as minhas questões com a forma que eu estou recebendo, e acho interessante isso que tu trouxeste, né? Uma coisa é tu, não estão me compreendendo, ok, né? Mas o sentimento, né, de que não é, enfim, bem aceito pelo mundo, enfim, não é compreendido pelo mundo, é diferente, né? Acho que tu explanou bem melhor isso. Agora, a incompreensão em si, né, essa que a Joana está colocando, e que a Maluce trouxe como um tipo realmente de ignorância, né, de uma falta de consciência, eu vejo que realmente incompreensão é uma falta de conhecimento, né, natural, né, o termo já é isso, né, eu não compreendo, então, mas essa incompreensão ela vem sustentada, né, por uma falta de compreensão que é espiritual, não é cognitiva, não é uma ignorância cognitiva, é um processo que envolve questões realmente emocionais e internas. Ela vai trazer uma lista aqui, mostrando que a incompreensão é resultado de vários fatores, né? É resultado de comportamentos íntimos que são mascarados, né? que vem em forma de agressão, é resultado da inveja, é resultado da competição, ele é resultado da malícia. Então, tu vê que tem um jogo sombrio das limitações espirituais e emocionais nossas, que faz que a gente não reconheça o outro, que a gente julgue mal, condene, não compreenda. Então, e de uma certa maneira, mostra o quanto é difícil da gente lidar com quem é diferente e o quanto a nossa inveja, malícia, como diz a Joana, e orgulho acaba nos fechando mais ainda ao outro e gerando reações negativas. Isso me chamou muito a atenção. Ela diz, né, essa incompreensão renovando as formas de agressão. Olha só, então ela está relacionando a incompreensão, então ela vai agora para um lado, né, bastante sério aqui, né, é uma forma de agressão, e eu fiquei pensando, como assim, né, claro, vamos pensar no nosso nível consciencial, né, antes eu não compreendia, eu já ia lá para briga, para agressão, sei lá, física, vamos dizer, né, hoje é coisa mais sutil, então. E isso que é o grande perigo, porque daí ela vai trazendo aqui, por exemplo, né, a questão da malícia, né? Então eu começo a incompreensão vem, uma forma que eu pensei, né, de uma forma agressiva, é que não basta eu não compreender, aí eu tenho que falar mal da pessoa, eu tenho que agredir, às vezes, verbalmente, ela fala ali, né, nessa competição malsã, né, então, quer derrubar a pessoa de alguma maneira, então aí entra numa série de comportamentos que vão tendo desdobramentos inimagináveis, né? Se a gente começa a pensar que de uma pequena incompreensão aquilo vai tomando uma proporção, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Que começa daí movimentos de massa, inclusive, né? Gerando um clima extremamente hostil, né? Agressivo, fomentando outros tipos de agressividade, e a gente às vezes não tem noção das implicações espirituais, né, que a gente está sendo envolvido aí. Então eu achei bastante forte ela relacionar a incompreensão com uma forma de agressão, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, né, dessas implicações realmente. De uma forma como, né, infiltrativa, vai minando, né, vai infiltrando a partir, como tu está trazendo, de algo às vezes que parece pequeno, mas vai tornando aquela atmosfera pestilenta, né, e isso realmente pode ter repercussões bem complexas, bem complicadas, para todos, mas principalmente para aquele que vibra assim, né? Então, de novo, a gente volta para a questão do nível de consciência
e da realidade espiritual, né? Que eu acho importante. E eu acho que realmente a incompreensão em si já é realmente uma agressão. Ele não gera uma agressão, ele pode até gerar uma agressão física, verbal, como tu disse, né, Marluce? Mas em si mesmo, enquanto postura, né, a atitude de incompreensão já é uma forma de agressão, porque a pessoa que não compreende, né, ela se opõe ao outro, ela está fechada ao outro, ela está realmente, né, vivendo, como diz a Joana, essa herança do instinto agressivo, né? E de uma certa maneira a mente dela está lutando contra a outra, mesmo que ela não faça nenhum tipo de atitude mais deliberada, mais manifesta, mas internamente, né, ela está com o coração fechado, se opondo, né, e combatendo o outro. E então a incompreensão já é um combate, porque uma coisa é tu poder realmente dizer, olha, eu não sei nada de você, mas eu estou aberto a te ouvir, a compreender o teu mundo, a reconhecer a tua realidade, a poder entender o que se passa contigo. Quando eu estou numa atitude já fechada, de incompreensão, eu já estou, de uma certa maneira, resistente e me opondo a você. Então, isso é uma atitude agressiva. Sabe que casualmente hoje eu estava vendo uma situação aqui no Sul que envolve duas realidades religiosas diferentes, e uma delas então incomodada, né, com a outra que chegou na cidade, e dizendo então que colocaria fogo, que, né, bateria com pedras, que levaria facas para então acabar com aquele local religioso. E aí, interessante, né, isso, porque são cristãos, né? Então a outra parte disse, puxa, né, mas os cristãos que deviam estar ensinando a amar, estão dizendo que vão vir aqui, vão destruir tudo, e vão atirar pedras em nós, e vão quebrar o nosso local. E isso e essa pessoa tinha razão na sua colocação, uma pessoa muito ponderada, e isso me causou, independente, né, e me causou muita tristeza em certo ponto, e da gente pensar como nós não aprendemos, né? Como nós não ainda aprendemos, isso a gente vê no Oriente, essas questões mais exacerbadas, muitas vezes, de conflitos religiosos, e aí nós achamos que está lá, né? Está lá neles, né? E está aqui conosco também. Então, a que ponto a incompreensão verbal se torna uma agressão a priori, como vocês estão trazendo? Que eu estava pensando, né, que junto com essa incompreensão aqui que a Joana está falando, movimenta uma série de coisas, né, que vocês estavam falando, a intolerância, né, o dogmatismo. Então, no fundo, será que não essa dificuldade de se abrir para o que é diferente, né? Porque na realidade é isso, se a gente tivesse uma postura democrática, de dizer, tá bom, olha só, eu posso não concordar contigo, mas deixa eu ver aqui direitinho, né? Como é mesmo seu ponto de vista, né? Mas não, a gente já vem essa postura de se defender, né? Muitas vezes desqualificando o outro, e aí mostra muito da nossa imaturidade também, né? Da nossa falta realmente de compreensão mais profunda das coisas, e quando a gente fica na imaturidade, a gente vai querer sempre se impor, né? Ou há uma tendência muito grande da gente querer se impor, tendo razão, né? Se colocando de uma forma bastante marcando, né? A minha opinião é que vale, o meu lado é que é certo, né? E aí fica aquele discurso muito raso, assim, a gente acaba não se abrindo e perdendo a oportunidade justamente de aprender, né, de ampliar nossos horizontes com aquilo que é diferente, né? Então, a incompreensão, acho que ela mexe com muitas coisas em nós, assim, e nesse nível que tu tá falando, né, Guadalupe, tá ficando
por incrível que pareça, né, por mais democrático que a gente acha que é, né, cada dia é mais comum esse tipo de postura, né? É interessante que isso tudo realmente ela fala de que está associado nesse universo ainda muito inferior nosso, né? Então, essa inferioridade realmente ela se dá muito em cima desse orgulho e egoísmo muito presente dentro da gente, né? Então, eu acho que é bem isso, né, Marluce? A noção do outro acaba sendo algo obscuro e ameaçador para mim, né? O outro é o outro que eu não reconheço, e não reconhecendo eu não aceito, e não aceitando ele se torna ameaçador. Então o outro se torna um inimigo, e não aquele que está disponível a construir algo comigo, a eu aprender, ele aprender comigo para fazer diferença. Então tem essa questão assim de ir ao encontro do outro. A gente quer que o outro venha ao nosso encontro. O outro tem que concordar comigo. O outro sim tem que me compreender, né? O outro tem que me aceitar. O outro tem que, né, se adaptar aos meus caprichos, né? Mas eu não vou ao encontro do outro, né? Então, realmente aí fica esse impasse, né? E a Guadalupe está dando o exemplo, né, de religiões, mas isso está muito presente no nosso dia a dia, até na família, né? A gente vê o quanto os familiares, né, eles são recheados de relações fortes, onde a incompreensão ali está na base das dificuldades. Às vezes é o filho com a mãe, né, que é rebelde, que agride, que não compreende, não consegue ser grato daí, né? E não aceita, ou às vezes são irmãos, né? E às vezes são óticas diferentes. Então, quando tem alguma questão material ainda, por exemplo, herança de família, né? O que dá de confusão, porque cada um tem um ponto de vista, cada um se sente lesado, né? E eles não conseguem se comunicar, né? E aí fica naquele litígio que dura às vezes 10, 20 anos em nome, né, dessa tal incompreensão aqui, né? Então, como ela é nefasta e perigosa para a vida da gente. Não, e quantos desenrolares, né, Gelson? Agora eu tô falando quantas histórias que a gente tem, assim, ó, gente, de não falo com o fulano de tal há 30 anos, porque houve algo lá que aconteceu, e aí, porque a questão da incompreensão é isso, é quando a pessoa se fecha, né? Quando ela se fecha e não se abre para o diálogo, aí tu pode, inclusive, às vezes perder uma encarnação inteira, né, com coisas que não foram bem compreendidas, com coisas que não puderam ser esclarecidas, porque aí vem uma outra questão, né, que é a nossa inabilidade de conversar, de lidar com a verdade. Nós ainda não somos muito bons nisso, né? Como é que a gente consegue dizer as coisas sem ofender o outro? Como é que eu consigo ter um campo de diálogo, né, onde eu estou com outra pessoa que é diferente, né? Como é que a gente se comunica nisso, né? Então, eu acho que fala, né, dessa questão primitiva nossa, porque é isso mesmo. Ela, para a gente ir para um campo de compreensão, demanda habilidades nossas, né, que nós ainda estamos desenvolvendo, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão da inveja, gente, né, que ela traz aqui, né, porque ela diz que a inveja estimula a incompreensão, né, estimula a incompreensão provocando situações insustentáveis. O que vocês acham disso? Uhum. A inveja vem de invídia, né? Quer dizer, despeito em relação àquilo que tu vê, tu tem a ver com o olhar, né? Então, a inveja, tu te incomoda, né, pelo que o outro tem. E aí, pelo teu incômodo, tu cria subterfúgios para desqualificar a pessoa, né? Então, a incompreensão se alimenta da inveja, como diz a benfeitora, né? Para gerar, para poder justificar a tua sombra, né?
Então, na inveja, eu vou desqualificar o outro, ou vou falar mal, ele tem. Eu invejo a posição social dele, eu vou dizer que ele conquistou aquela posição social de maneira X ou Y, de maneira negativa, e assim a minha inveja faz com como eu não queira reconhecer o outro, porque aquilo me dói porque eu não tenho, me dói porque o outro é melhor, me dói porque o outro está numa condição que eu gostaria, me dói porque, de uma certa maneira, né, eu não estou bem comigo, e assim por diante. Então, eu gero esse jogo de incompreensão, né, como uma forma de estar estimulado, como ela diz aqui, né, a algo que eu não consigo sustentar em relação a essa diferença. Então, de novo, a grande questão aí é a diferença da realidade do outro para com a minha, né, de não suportar essa diferença. Então, tem muito a ver com isso. E o que ela vai colocar mais adiante aqui no capítulo, né, que justamente essas diferenças ideológicas e morais, ou vibratórias, ou culturais, né, que impede uma relação de fraternidade legítima, né, e que o amor possa realmente ser uma base na troca de relações humanas. Então, a gente está vivendo muito pela diferença, muito pela oposição, muito pela negação do outro, e não no movimento fraterno de acolhimento, de abertura, de aprender, de cooperar. E ela falou que vai demorar ainda, né, a gente chegar a superar esse campo da incompreensão. Isso é interessante, esse link, essa correlação com a inveja e correlatos, porque nós vemos isso bem quando são realidades próximas, né? Então, essa incompreensão e inveja, ela não vem de alguém que está tão longe assim de ti, geralmente, né? Alguém que, algum astro do cinema, ou enfim, alguma personalidade, ela costuma ficar mais potente de pessoas próximas que alcançaram questões que tu gostaria de ter. E aí a gente vê como, de novo, se perde aí uma oportunidade de realmente aprender, né, com alguém que tem algo que nós gostaríamos de ter, assim como nós temos algo que a pessoa gostaria de ter no sentido de aquisições, sejam quais forem. E é realmente essa questão da nossa evolução moral, que já está atrasada, que, ok, não gosto de falar só do lado negativo, não tão bom, porque a gente também está tendo conquistas, mas onde nós ainda não aprendemos. Então, quem está lá longe faz as coisas, é o bom, né, ou é o ruim, enfim, mas é o bom, é o bambambam, mas quem está aqui perto de mim e consegue alguma coisa, se eu não tenho essa objetividade das relações, um trabalho interno comigo, sabendo das dificuldades, das conquistas, e essa mente também, né, como a gente fala aqui, espiritual, essa consciência conectada, a tendência é que se fique nesse lugar da inveja, às vezes ressentimento, dependendo da situação, das malícias, das intrigas, por não ter, como o Gerson está trazendo, essa capacidade de conquistar, que na verdade a gente tem, né? Só que a gente não reconhece como tendo. Né? Então, é realmente uma questão muito nossa conosco mesmo, que a gente projeta maciçamente lá no outro, e projeta justamente para tentar, né, minorar a nossa percepção de incapacidade, isso fica mais ainda aparente, né? Porque quem olha de fora percebe, né? Isso. Eu acho que a grande dificuldade aí, né, Guadalupe, é essa questão que a Joana vai trazer dessa dinâmica, né, que é justamente essa diferença do outro e do quanto eu estou aberto ou não ao outro, né? Porque ela diz que a gente nunca vai agradar totalmente as pessoas, né? Então, assim como a gente não vai ser agradado, a gente também não vai agradar.
eu acho que é esse que começa a ser a questão delicada da coisa, né? Porque ela cita daquelas pessoas que abraçaram o ideal, né? E que os supostos amigos, né, usavam da amizade para desviar do compromisso. Então, claro, por mais amigo que eu seja da outra pessoa, eu não vou poder abrir mão do meu compromisso, né? Então, o fato de eu compreender o outro não quer dizer que eu concorde com ele, né? Então, é uma atitude compreensiva, uma atitude de poder estar aberto a reconhecer que o outro é diferente de ti, que tem um nível de consciência e que ele tem objetivos, interesses diferentes do teu, ponto, né? Agora, eu não preciso partilhar e me deixar levar por aqueles princípios que são deles, né? Mas o que acontece é quando eu me posiciono de maneira digna dentro de uma postura que é minha, mesmo respeitando o outro não consegue me respeitar, né? E aí a incompreensão da humanidade, como Jesus sofreu, né? Ele, ele foi alvejado a todo momento, né? Por injúrias, ataques, armadilhas que, que se faziam para poder pegar ele em contradição ou, de uma certa maneira, gerar tumulto e conflito diante dessa multidão que realmente não conseguia compreender e se incomodava com ele, né? Eu me lembro uma vez que eu era adolescente e eu tinha uma amiga da escola e um dia eu saí de tarde com ela e a gente se encontrou com os amigos dela que não eram da minha relação, eram da relação dela. A gente sentou num lugar de verde, assim, num campo, né? Poucas pessoas, umas 6 pessoas ali comigo, e um dos amigos dela começou como a gente usava esse termo, não sei se é usado ainda hoje, fechar um baseado, ou seja, pegou maconha e começou a fazer um cigarro de maconha, e eu falei para ela, olha, eu não vou fumar, não fumo, não, né, respeito, né, vocês, quem quer fumar, mas eu não vou, né, me deixar levar, né, mas avisei ela porque, claro, eu não conhecia o cara, então avisei ela, né, disse para o cara que, né, quando chegar aqui, né, não. E ela falou para ele, o Gelson não participa, não, né? Pai, mas esse cara ficou violento. Ele ficou brabo, como se eu estivesse rejeitando a amizade dele, como se eu estivesse indo contra ele. Olha só, né? E aí ele queria partir para a violência, né? Do tamanho, claro, podia ter ações obsessivas ali, espirituais também, mas tu vê, eu não fui incompreensivo com relação a ele. Eu apenas não aceitei aquela atitude, mas não fiz nenhum tipo de reação agressiva, ou critiquei, ou fui contra a atitude dele, não, apenas me coloquei na minha postura de estar ali, né, reservado, né, mas bastou para o cara ter uma reação dessa. Então, como às vezes a incompreensão está ligada também a conflitos mal resolvidos. Não sei se ele tinha um sentimento de inferioridade, uma coisa ou paranoica, que a minha atitude despertou essa reação de incompreensão em relação à minha posição, ele não suportou. Então, eu vejo que muito desse jogo de incompreensão tem a ver com questões realmente muito mal resolvidas da gente, e o outro meio que põe em risco, ou põe em confronto essas questões internas mal resolvidas. Sem dúvida, né? Ali ligado a uma questão, talvez, né, de uma autoestima, ele precisava, né, que alguém dissesse tu tá certo, né, tu tá fazendo bem, né, e tu não corroborou aquilo, né, e aí há uma confusão. Nossa, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, né? E pensando assim que ela fala, né, ali, abraçados ao ideal, quando ela está falando desses espíritos abnegados, né, abraçados ao ideal, né, quer dizer, quando tu te compromete numa coisa
que tem um sentido mais profundo, nem sempre as pessoas vão compreender isso também, né? E aqui ela falando dos santos, dos missionários, né? Desses espíritos assim que fizeram a diferença, na realidade eles vinham trazer uma mensagem, algo que não era compreensível para as pessoas, né? Então, mas aí volta, né? O quanto eles pagaram o preço de se manter fiéis àquilo que eles entendiam, mesmo as outras pessoas não compreendendo, né? Quantas pessoas fiquei agora pensando que foram queimadas na fogueira, né? Quantas pessoas assim com uma vida que não renunciaram às suas verdades, né? Porque tinha essa verdade no coração, né? Então, esse é o lado bonito, assim, né? Que nos mostra, e do quanto daí voltamos ao início do texto dela ali, né? Do quanto, justamente porque estavam sintonizados, né? Com essa mente divina, ali tinha a força, a sustentação, né? Para me lembrei da Joana de Cusa, né? Que o filho dela dizia: mãe, nega Jesus, né? E ela não foi compreendida naquele momento ali, né? Tão bonito relatado no Boa Nova, né? Então tinha essa perfeita sintonia com o alto, né? Para poder ter uma força espiritual para suportar uma situação como essa. E eu entendo que esses abnegados, essas pessoas que abraçam o ideal, não é que elas fiquem imunes ao fato de serem incompreendidos. É claro que existe ali uma elaboração, uma dor, mas isso não impede que sigam, né, o seu caminho. E a gente pode, né, lembrar Kardec, pode lembrar tantos outros espíritos que estiveram aí, mas isso também acho importante a gente frisar. São pessoas que, né, não dá para dizer que exatamente que são como nós, né, no sentido de que, né, cada um estagia no estádio, né, está no estágio de consciência, né, que se dedica e que conquistou, mas também existe toda essa questão de que sim, né, a pessoa sofre, né, a pessoa elabora, não foi fácil, né, para Kardec, não foi fácil para essas pessoas citadas aqui, não é fácil para quem abraça um ideal se manter firme, né, mas é possível, e aí essas pessoas pagam o preço, e pagam o preço felizes enquanto seres espirituais, porque sabem que estão, que são seres espirituais, que estão ali, né, embalados pelo hálito divino, que estão conectados com a consciência cósmica que sustenta isso. Então, isso eu acho interessante também trazer, né? Não é que passem, né, sem nenhuma questão a Isso é bem sentir. importante, Guadalupe, porque o sentimento de solidão e a pressão que tu sofre, né, diante da incompreensão do mundo é muito grande. Tem gente que não consegue suportar, não sustenta mesmo, porque é difícil, imagina, né? O São João da Cruz, por exemplo, ele foi preso como herege, né, e julgado pela própria igreja, a ponto de ele estar na cela dele e perguntar: será que realmente eu não estou errado? Será que realmente não estou sendo instrumento do Satanás, do diabo? Então, num certo momento, ele perdeu um pouquinho toda a noção, né, de segurança diante de tamanha oposição, né? E aí ele orou e reflete, daí ele se dá conta que não, que ele estava certo. Então, realmente, essa confiança, né, que a Joana coloca, que tu relata também, do início, do quanto a gente está realmente a gente sintonizar com a mente divina para não se sentir sozinho nem desamparado, né? Porque realmente é um embate muito grande frente a esse mundo que não quer compreender, que não faz questão, pelo contrário, né? E se tu não tem força moral a partir realmente dessa confiança em Deus, da sintonia através da tua fé, da tua firmeza no teu propósito, isso acaba sendo muito penoso. Mas não precisamos ir longe, né, gente, na nossa própria vida, às vezes, quantas coisas que a gente tem que bancar, né, que não é compreendido na família, às vezes até o envolvimento, assim, com a questão da religiosidade, da espiritualidade, né?
Quantas coisas que a gente tem que bancar e que não é fácil mesmo, né? Porque os argumentos, às vezes, são contundentes, né? Quantas vezes que a gente escuta, mas nossa, como é que pode se envolver nisso? Como é que pode viver isso, né? E aí o que está por trás ali, né? Às vezes até um desejo daquela pessoa, né? De ter uma religiosidade, de ter uma espiritualidade, mas não encara, não vai, né? Então, eu acho que na nossa vida diária, né, a gente é desafiado mesmo, né? Eu fico pensando, né, Marluce, na vida do Chico Xavier, do Divaldo, né? Tem pessoas que, sem critério nenhum, com tanta facilidade, enche a boca, né, para criticar, para julgar, para destruir com o outro, né? E tem tanta facilidade para fazer isso, né? E sem critério, e não vê e gerando sementes, né, de discórdia. Então, realmente, eu penso assim, puxa, eu fico admirado, né, com o sacrifício e com o esforço, né, do nosso irmão Divaldo, do próprio Chico, frente ao projeto que encabeçou e o quanto ele é criticado e mal julgado pelo bem que faz, né? Então, a gente vê isso, né? Às vezes a pessoa, ela, ela justamente, no ar da ascensão do Victor Hugo, que o Divaldo psicografou, né? Justamente tem essa do médium, que ele era incompreendido e era atacado justamente pelo bem que ele fazia. Então, a gente vê isso, as pessoas, como diz a Joana, invejosas ou ingratas, ou, ou muito pobres espiritualmente, né? E assim por diante, acabam daí não suportando o movimento do outro, né? E fazem esse jogo de incompreensão, né? Esse jogo agressivo, como diz a benfeitora. Vai existir a proteção, né, para quem está nesse caminho. E a gente tem que confiar, ter fé e se sustentar. Mas, ao mesmo tempo, eu volto a dizer o quanto é difícil, solitário, como, né, a gente colocou aqui, para que se tire essa fantasia de que para os outros é fácil. Né? Então, o que precisa é se comprometer. Né? Agora, o exemplo aqui do Divaldo e do Chico, olha o comprometimento que eles têm, a seriedade no trabalho. E aí as pessoas às vezes olham e dizem, mas o Divaldo é fácil, porque ele, né, tem a Joana do lado. Que coisa mais, né? Que discurso absurdo, que bom que ele tem uma protetora assim. Mas todos nós temos, né, a capacidade de, dentro do nosso mundinho, do nosso tamanho, fazer a nossa parte. E é fácil se tu te comprometeres, mas tu também vai ter um caminho que é solitário em relação ao que os outros muitas vezes esperam de ti. Então, que a gente não diga para o fulano, para não sei quem é fácil e para mim não. A gente precisa se colocar, né, à disposição da vida. Acho que isso é interessante também. E daí ela traz aqui os perseguidores, né? Que é isso que vocês estão trazendo, né? Perdoa aos teus perseguidores, né? Eles já são infelizes em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são. Prossegue em confiança, sem te deteres, para examinar as incompreensões do caminho. Não para, né? Segue. Os apedrejadores adotam a tarefa de somente agredir. Sê tu quem avança, compreendendo. Quer dizer, né, gente, perseguir, atirar pedra é fácil, né? Difícil é tu continuar ali, né? Quer dizer, tu fica retido naquele movimento, né? E aí não acrescenta nada, né? Ao contrário, tu fica preso, né? Tu fica na crítica pela crítica, tu fica na imobilidade e tu não avança, né? Aí pode tomar como bandeira desqualificar o outro, falar mal pro outro. O que tu tá ganhando com isso, né? Se pensar bem, é muito pobre isso, né? Ficar só jogando a pedra, né? Então, achei
Bacana, que maravilhosa a forma como ela coloca, né? Eu acho importante essa última frase aí, né, que tu trouxeste, né, Manúcia? Independente de tu ser compreendido ou não, né, tu tem a tarefa, né, tu tem o compromisso de tu fazê-lo, né, tu compreender. Então, a gente só vai avançar, né, se tu for fazer a tua parte. Então, por isso que ela fala, se tu que avança, ou seja, né, age já com o nível de maturidade, né, de conhecimento espiritual que tu tem, né? Se o outro é injusto, se o outro te persegue, se o outro te apedreje, bem, né? Compreenda e vamos adiante, né? E ela depois segue, né? Num texto belíssimo dizendo que todo mal que te faça não te fará mal, ou seja, né? Tudo é oportunidade de crescimento. Então, mesmo que o outro queira te fazer mal, se tu tem a compreensão espiritual, que é a mais importante, né? Tu sabe que aquilo ou não é por acaso, ou aquilo é uma necessidade, ou aquilo se impõe pela própria movimento da vida, e aquilo pode ser útil para ti, é necessário para poder reforçar as tuas qualidades, para superar as adversidades e ir conquistando, né, cada vez mais os recursos divinos que habitam latente no teu coração. Então, de uma certa maneira, como diz, essas lutas, né? Como diz a benfeitora, promoverá o estágio superior, né? Não só de consciência, mas também de estado de alma, de valores, se a gente conseguir realmente aprender a enfrentar a situação e fazer a nossa parte, né? Então, a importância da humildade que ela reforça, porque a compreensão é um ato de humildade. E aí, esse modo de ir ao encontro do outro. O outro não vem ao meu encontro, mas eu vou ao encontro dele e sei que ele é infeliz, sei que ele não está podendo, nesse momento, enxergar a realidade e não está podendo, de uma certa maneira, reconhecer as minhas questões, e tudo bem, né? Então, eu vou me manter em paz na minha, como diz a benfeitora aqui, né? E continuar na minha jornada, né? Eu me lembrei de uma cena do filme da Madre Teresa, né? Ela era pequenininha, né? E ela faz um abrigo para pessoas de que ela recolhia na rua, né? E ela era cristã na Índia e eles apedrejavam aquele lugar, né? Tem um filme belíssimo que conta a história dela. E ela não, claro, é como disse a Guadalupe, não é que aquilo não perturbasse no sentido de ficar chateada, né? Mas ela não se deixava intimidar assim com aquilo. E a postura dela perante aqueles atos de violência, assim, é que as pessoas que estavam dentro do abrigo, que também eram de outras religiões, né? Começaram a apoiar ela, desenvolver. Aí tem uma cena muito linda que quando eles querem apedrejar de novo o lugar dela, todo mundo está meio doente lá e tal, mas eles se levantam e vão dando suporte para ela, assim, físico, sabe? E aí os próprios irmãos daquela religião deles, quando veem que eles estão lá com a Madre Teresa, que era uma cristã, eles param de apedrejar. Então, ela não vai na força, ela não vai, é realmente é o amor aí transformando, né? Dando tempo, né? Para que essas incompreensões possam ser diluídas, né? E compreendidas. E ali não foi dito uma palavra, né? Foi aquela atitude amorosa, assim, né? E aí eles puderam ter esse espelhamento, assim, poxa, quem é essa mulher, né? Tem Ela uma nunca se... passagem dela, só para terminar, mas Claro. tem uma passagem dela que ela estende a mão e pede para um homem rico uma ajuda para os pobres e ele gospe na mão dela. Obrigado, esse foi para mim. Agora eu quero. Pode dar para os pobres, né? Que E ela não se amor! abala, né? E, e diz, tudo bem, obrigado, isso é para mim, mas agora tu pode dar para os pobres. Então, ela supera, né, essa agressão, né? E isso impacta ele, né? Eu ia complementar sobre ela também, que nunca se deteve, nunca entrou em conflito, mas ela realmente ela não aceitava não.
né? Não no sentido de bater de frente, mas também me lembrando, provavelmente, do mesmo filme, e aí, em determinado momento, ela queria executar uma tarefa e foi negada, mas ela foi fazendo por si e foi recebendo ajuda, então, assim, ela realmente, né, não parava naquele objetivo maior dela, que era de servir, né? E como a gente escuta e entende quando trabalha, né, dentro do que a gente consegue, a felicidade dos espíritos mais evoluídos de servir, de ajudar, de estar aqui próximo de nós, ou seja, onde for, servindo, né, mesmo que incompreendidos. Então, Ela bonita essa avançava, leitura. né? Aí ela faz o que a Sim, Joana, né? Se tu que avança, avançava, né? Ela avançava avançava, e não ficava presa. serena. Uhum. Ah, não estão me compreendendo, então não tenho o que fazer. Ela não entrava nessa vitimização, que é isso também, né? Às vezes a gente se sente incompreendido e fica meio vítima ali e não avança, né? Fica preso, né? Por mais que a gente possa amar a humanidade, né? E de uma certa maneira saber que o nosso caminho passa, né, pelas relações humanas, o nosso compromisso, acima de tudo, é com Deus e com o nosso processo. Né? E isso a Joana vai deixar muito claro aqui no final do capítulo, né? que, que tu não vai realmente poder agradar as pessoas, não tem como agradar todo mundo. Então, diz ela no final, achei tão bonito essa passagem final aqui, né? Agrada, então, a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que elegeste e não olhes para trás. Ou seja, não adianta te perder no jogo do mundo, né? Independente das questões que levam as pessoas a agir dessa maneira, não tem como julgar e lidar com isso. Então, o meu compromisso é com Deus e comigo, com o meu processo. Então, se eu estiver cuidando de mim e fazendo minha parte, né, nesse roteiro que cada um elegeu, né, a gente está cuidando do mundo também. Então, e é um processo natural. Se eu cuidar de mim, no compromisso com a minha consciência e da vontade divina, eu vou estar cuidando do mundo. Então, não preciso me perder no sentido de ficar chateado por causa do outro, ou querer também, de uma certa maneira, mudar o outro. Porque a nossa vontade de mudar o outro também faz parte da nossa incompreensão. Quem sou eu para querer mudar o outro? Para forçar isso. Então, também a gente não pode, né, forçar a consciência da pessoa, porque cada um vai despertar em algum momento próprio. Então, às vezes, a nossa vontade de mudar o outro pode ser também um reflexo da nossa incompreensão. Então, antes de mudar o outro, mudamos a nós mesmos e damos o nosso exemplo, porque esse realmente é o fator maior, né, de transformação e que a gente pode oferecer para o mundo. Porque daí quando ela diz, né, já sagrada, consciência do bem, ela está chamando para a nossa responsabilidade aqui, né, que cada um assuma as suas responsabilidades. E me lembrei daquela frase que a gente ouve, né, super lugar comum, né, não vai ser unanimidade, não existe, né, nunca, não vamos agradar a todos, não tem, né, como. Agora é um desafio, né? A gente se manter firme realmente, né? E comprometido, a gente tem que ter uma certa clareza, né, em relação. Por isso a importância desse processo de autodescobrimento, né? Que a Joana trabalha tanto nesse compromisso aqui da série psicológica, né? Muito bem. Alguma coisa a mais que vocês queiram colocar em relação a esse ponto? Então, eu acho que está muito claro aqui, né, o material que a Benfeitora nos oferece, né? E então eu acho que sublinhando essa última parte, realmente, né, o importante é não se deter, né, nem se entristecer diante da incompreensão alheia, como ela coloca aqui, né? Então a gente poder estar feliz porque a vida nos acolheu e soube nos sorrir enquanto oportunidade, né, abençoada de ter, né, a nossa experiência. Então, vamos ficar, né, com esse amor divino que sustenta todos e
né, diante do irmão ainda que não consegue reconhecer esse amor ou não consegue reconhecer a nossa pequenez e aceitar a nossa realidade, a gente poder abençoar, né, perdoando e fazendo a nossa parte. Isso que é o importante, né, gente? Muito bem, obrigado então, Guadalupe e Marluce, né? Nós encerramos o capítulo 4 e no próximo encontro, então, a gente já vai para o capítulo 5, que é Enfrentando Tentações. Então, a Joana está cheio de questões, mesmo desafios para a gente, né? Para poder expandir a nossa consciência e habilidade de lidar com a realidade que se apresenta para todos nós. Um abraço a todos, nossa gratidão e até então o nosso próximo encontro com o capítulo 5.